Tá gravando? Fala aí, rapaziada. Mais um videozinho pro canal, dessa vez falando sobre o período regencial. Tá aqui o textozinho pra gente acompanhar, né? Pra ficar mais tranquilo aí, pra gente não se perder muito. Período regencial, bom, pra você entender o período regencial é interessante você entender um pouquinho aí a questão do primeiro reinado, tá? Que foi o período em que Dom Pedro I esteve no poder de 1822 a 1831. Se não me engano, eu cheguei a gravar um vídeo falando sobre isso, tá aqui no canal, procura aí, assista, dá um like, compartilha, se inscreve e é nóis. Então, a questão do primeiro reinado aí, né? Após a abdicação de Dom Pedro I, em abril de 1831, só lembrando aqui que Dom Pedro I ele abdicou porque ele sofria forte pressão da oposição política no Brasil, né? A elite política nacional, de um modo geral, aí, não estava muito satisfeito com o seu autoridade. Então ele meio que foi forçado a abdicar do trono, a pedir para sair, no caso. E ele também, outra motivação para ele sair do trono brasileiro foi questões lá em Portugal, lá ele estava lá lutando contra seu irmão lá pelo trono português, porque o irmão dele, que deveria passar o trono para a filha de Dom Pedro I, deu um golpe lá, então ele assumiu o trono e tal. Aí Dom Pedro I foi para lá e para brigar com o irmão pelo trono português, né? História que eu acho que eu contei no outro vídeo aí. Então aí Dom Pedro I abdica em abril de 1831 e o próximo a assumir o trono seria seu filho, Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos e 8 meses de idade, se não me engano. O pai dele estava em Portugal e tal, não tinha a família imperial, não tinha outra pessoa, porque a Constituição de 1824 dizia que no caso da ausência do imperador assumiria o filho, mas se o filho não pudesse assumir, algum parente, algum membro da família imperial acima de 25 anos de idade deveria assumir. Só que Pedro de Alcântara estava praticamente sozinho no Brasil, tá? Órfão, tal, um molequinho, não tinha nenhum adulto da família que pudesse assumir o trono até que ele completasse a idade de 18 anos de idade. Então, nessas condições, José Bonifácio de Andrade Silva, né, na leitura do texto aí, ficou sendo o tutor do menino, ou seja, ia cuidar do menino, da educação e tal. Enquanto o futuro imperador não completasse a idade de 18 anos, que era a idade legal que ele deveria assumir, segundo a Constituição brasileira de 1824, né, então o Brasil seria governado por regentes. Tá aqui, ó, que seria aí a terceira opção, né? No caso da ausência do imperador, de algum membro da família acima de 25 anos de idade, a terceira opção seria o governo de regentes. A primeira regência que governou foi a chamada Regência Trina Provisória, pois foi formada provisoriamente na época que Dom Pedro I abdicou. O Congresso, né, o Congresso da época lá, senadores e deputados estavam de férias, vamos botar assim, né, estavam em recesso lá. Os poucos deputados e senadores que estavam no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, formaram uma regência trina provisória, que durou 2 meses, né? Aí, em junho de 1831, foi eleita pela Assembleia Geral uma regência trina permanente, tá? Em julho de 1831 é eleita a regência trina permanente, composta por 3 dirigentes, né? 3 pessoas, trina, deputados e senadores aí que viriam a compor essas regências, no caso. Então, nessa época, haviam 3 grupos políticos principais, ou seja, dentre a elite de dirigentes do Brasil, haviam 3 correntes de opiniões diferentes. Havia o primeiro grupo aí a gente conhece como os restauradores, ou também chamado caramurus, né? Tinha até um jornal que eles publicavam, divulgavam as ideias deles, chamado O Caramuru, né? Essa galera, os restauradores, eles eram centralistas, tá aqui, ó, eram centralistas e pretendiam trazer de volta Dom Pedro I. A maioria dos restauradores aí era de origem portuguesa, né, gente? Funcionários públicos de origem portuguesa, grandes comerciantes portugueses e tal, pretendiam fazer Dom Pedro I voltar ao trono, ou se Dom Pedro I não voltar ao trono, eles eram favoráveis a um governo central forte, tá? Com bastante autoridade, com bastante poder. Governo federal aí bem autoritário, se possível. Saudosista do absolutismo, né, gente?
Então, aí do outro lado lá estavam os liberais radicais, né? Também chamados de exaltados ou jurujubas, que eram contra a existência do poder moderador. O poder moderador que é a expressão do autoritarismo de Dom Pedro I, no caso, né? Dom Pedro I, antes de abdicar, ele era chefe do poder executivo e também chefe do poder moderador. O poder moderador dava amplos poderes a Dom Pedro I. E claro, e evidentemente, que esses restauradores aqui, como eram centralistas, ou seja, como os restauradores eram favoráveis ao poder central forte, eles eram altamente simpáticos à existência do poder moderador, ao contrário dos liberais radicais, que eram contra o poder moderador, né? Porque eles eram contra um poder central excessivamente forte. Então, aí, esses daí são os liberais radicais. Inclusive, haviam liberais radicais que eram favoráveis, inclusive, não todos, mas alguns, à instalação da República, né? O fim da monarquia e a instalação da República. Mas nem todos concordavam com essa proposta, tá? Então, eles eram contra a existência do poder moderador, contra o Senado vitalício, porque os senadores, uma vez eleitos, ficavam no cargo até a morte, contra o Conselho de Estado, né? Outro órgão de poder também, outro órgão que dá bastante poder ao governo central. E entre os dois, vamos botar assim, né, haviam os liberais moderados. Assim como os liberais radicais também eram grandes proprietários de terra, gente da elite, gente com dinheiro e tal. Mas, no caso, os liberais moderados, também chamados de chimangos, eles queriam preservar a integridade do território, né? Eles não eram tão favoráveis assim a esse enfraquecimento do poder central. Eles reconheciam a importância do poder central forte no Brasil, sobretudo para manter a ordem interna, né? A paz social, no caso, né? A paz social, lê-se nesse contexto aí, manter o pobre pacífico, produtivo, né? E as desigualdades sociais aí, a defesa da propriedade privada, inclusive a defesa da escravidão, né? O escravo aí considerado uma propriedade privada e tal. Ou seja, os três grupos políticos aí que estão disputando o poder no Brasil nessa época aí compunham elite, tá? Não representavam os anseios da população mais pobre e tal. É interessante deixar isso claro, né? Apesar de que os liberais radicais tinham algumas propostas que poderiam ser até simpáticos a algumas causas mais populares, assim, mas raro. Então, na regência trina permanente, julho de 1831, os moderados eram a maioria, né, no governo. E assim, com o apoio dos liberais radicais, tomaram medida contra seus adversários, contra os restauradores, a maioria de origem portuguesa. Por exemplo, em agosto de 1831, todos os portugueses que não tivessem optado pela cidadania brasileira foram demitidos do serviço público. Ou seja, perderam aí a sua capacidade de influência na administração pública, né? Porque tinham portugueses que não optaram pela cidadania brasileira, mantiveram a cidadania portuguesa. Essa galera aí perdeu o cargo no serviço público. Em 18 de agosto de 1831, por iniciativa do ministro da Justiça, padre Diogo Antônio Feijó, foi criada a Guarda Nacional. Era uma instituição paramilitar comandada por chefes regionais, no geral representantes da elite agrária brasileira. A Guarda Nacional rivalizava com o Exército e tinha a principal prerrogativa de manter a ordem interna. O Brasil tinha um grande contingente de pobres, de escravos, de ex-escravos, de indígenas e tal, e havia sempre um medo da classe dirigente brasileira de revoluções sociais, de rebeliões e tal. Então a Guarda Nacional, no fim das contas, é para manter o povo em silêncio, vamos dizer assim, né? E também era um modo de você cooptar as elites regionais, porque a Guarda Nacional, como está escrito aqui, é uma instituição paramilitar comandada por chefes regionais. Chefes regionais aqui nada mais do que os grandes fazendeiros das diversas regiões do país, né? Produtores de cana-de-açúcar, de algodão. Agora aqui já está começando a crescer a produção de café e tal.
Então, a Guarda Nacional tinha como o cargo mais alto ali, o de coronel, né? A patente de coronel era mais alta, e normalmente o coronel era um grande fazendeiro, tá? Que assumia essa patente de coronel. E uma vez ali ele chefiando a Guarda Nacional na sua região, né? Ele poderia usar essa força paramilitar aí em defesa dos seus interesses, né? Uma coisa bem elitista, a coisa da Guarda Municipal. Da Guarda Municipal, Guarda Nacional, tá? Criada por Antônio Feijó. Continuando aqui a leitura. Em novembro de 1932 foi concluído o Código do Processo Criminal, o Código de Processo Criminal, que estabelecia novas regras para o exercício da justiça. Outra coisa também que estava sendo organizada no Brasil seria a questão da justiça. Antes da independência prevalecia basicamente aí os princípios do absolutismo, né? E no caso do processo criminal é até que trouxe uma certa racionalização para a justiça brasileira. Mas no entanto aqui, está dizendo aqui, o Código de Processo Criminal, de certa forma, fortalecia o poder regional ao ampliar as prerrogativas dos juízes de paz. Os juízes de paz, eu vou mostrar uma tabelinha aqui, quais são, o que o juiz de paz podia e deveria fazer, tá? Mas acontece que os poderosos locais, esses grandes fazendeiros, que muitas vezes ocupavam um cargo de coronel, a patente de coronel na Guarda Nacional, né? Que apelidado dos coronéis, né? Os poderosos locais, eles tinham grande influência sobre os juízes da cidade. Deixa eu ver se eu acho que a tabelinha aqui tá aqui, um trabalhozinho aqui que eu peguei na internet não sei se é de dissertação de mestrado, mas aqui, o que faz um juiz de paz? Conciliar as partes envolvidas em querelas, ou seja, duas pessoas em briga lá, em litígio, né? Ele vinha conciliar, tentar encontrar uma solução para esse conflito, prevenir crimes e rixas, tudo atribuições do juiz de paz, tá? Até de 1827 a 1828, e depois tem outras atribuições. Um juiz de paz também deveria separar os ajuntamentos que representavam perigo à desordem, pôr em custódia os moradores bêbados, fazer com que não haja vadios, a gente poderia se chamar de vagabundos também, né? Nem mendigos, obrigando a viver em honesto trabalho, e corrigir os bêbados por vício, turbulentos e meretrizes escandalosas, que perturbavam o sossego público, obrigando-os a assinar o termo de bem viver. Realizar o exame de corpo de delito. Os juízes de paz também deveriam vigiar a conservação das matas e prevenir o corte ilegal de madeira, julgar causas civis no valor de até R$16.000, julgar as contravenções por municipais, enfim, bastante coisa, né? O cara tinha um poder regional considerável aqui, vigiar, dispensar as reuniões de celebração de culto ou religião que não forem católicos, assim como as sociedades secretas e os ajuntamentos ilícitos, né? Só observando aqui que a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Você poderia até ter outra religião, mas em âmbito privado não poderia realizar cultos públicos de outras religiões, só do catolicismo. E se você fizesse isso, o juiz de paz poderia fechar lá a sua igreja, seja lá o que for, o seu terreiro, sei lá, fornecer licença para o uso de armas de defesa, proceder à formação de culpa, prender culpados por crime. O juiz de paz também deveria conceder fiança na forma de leis aos declarados culpados no juízo de paz, julgar causas criminais no valor de R$16.000. Aqui, antes era 16 mil, até 1827, agora em 1822 já atingiu 100 mil, tá? Ou seja, teve o poder ampliado. Na verdade, o Código de Processo Criminal, ele vai ampliar as prerrogativas do juiz de paz, aumentar os seus poderes. Certo? Está aqui, conhecer os novos moradores da localidade, conceder passaportes, indicar à Câmara Municipal os candidatos a cargo de escrivão de paz, que era um dos auxiliares do próprio juiz de paz, né? Nomear os oficiais de justiça do juiz de paz, fiscalizar a lista dos cidadãos aptos a serem jurados. Porque o juiz de paz
ele realizava o julgamento lá e tinha o corpo de jurados, né, que eram cidadãos eleitores. Outra coisa a ser lembrada aqui, que cidadão naquela época lá é gente que tinha renda, né? Para você votar nas eleições ou se candidatar, você teria que comprovar determinada renda, tá? Presidir mesa da Assembleia Primária, enfim, bastante coisa. Então os juízes de paz, eles eram bem importantes nessas localidades, nessas regiões, tá? Cada município aí que tinha uma população relativamente grande tinha um juiz de paz. Aqui, ó, só para dizer aqui a fonte aqui, ó. Na universidade, cadê? Programa de pós-graduação, cadê? Tá aqui a autora, tá? Fica voltando lá pro texto lá para não ficar muito longo, meu Deus do céu. Tal. Então, aí esses juízes de paz aí, eles eram eleitos lá pela localidade, mas os ricos e poderosos de cada região tinham bastante influência sobre os juízes de paz, tá? Então a gente acaba controlando a justiça, de certa forma, e tendo poder de vida e morte sobre os cidadãos aí pobres dessas regiões. Bastante complicado, né? Se você lesse uma coisa que seria interessante, mas na prática era um problema sério. Continuando a leitura aqui. Cadê? Em 1834 foi promulgado o Ato Adicional à Constituição de 1824. Nesse ato, uma das medidas foi o estabelecimento da regência una, ou seja, a regência trina. Vai dar lugar a uma regência una. Agora não vai ser mais 3 pessoas chefiando o executivo, né? Vai ser só uma. Essa medida refletia a necessidade de um certo retorno ao poder central, um pouco mais forte, já que havia várias complicações políticas pelo Brasil, sobretudo com as manifestações de vários movimentos separatistas regionais. O Brasil é um país grande demais. As pessoas não se reconheciam como pertencente a uma mesma nação, vamos botar assim, né, na época lá. Então, por exemplo, teve um movimento separatista no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul pretendeu se separar do Brasil. Pernambuco também pretendeu se separar do Brasil. A província do Grão-Pará, né, ali na região do Pará, ali do Amazonas, Rondônia, também quis se separar do Brasil, né? E a regência trina, de caráter mais liberal, dando uma autonomia para essas províncias, né? As províncias são os estados, né? Os estados antigamente eram chamados de províncias. Então, durante a regência, essas províncias tiveram uma autonomia, o poder central se tornou mais fraco, menos influente, e essas províncias começaram a pretender se separar do Brasil. Ou seja, o Brasil iria diminuir de tamanho, né? Então, os dirigentes políticos, percebendo essa tendência, a fragmentação do Brasil, né, decidiram, no entanto, barrar esse possível racha do Brasil, essa quebra do Brasil, e voltar a um poder central mais forte. Então, estabeleceram uma regência una, tá, para coordenar melhor os esforços aí de combater esses movimentos separatistas regionais. Mas, no entanto, o ato adicional ele vai criar a regência una, fortalecendo o poder central, mas também trazer medidas favoráveis aos liberais exaltados, né? Para não criar problema também com essa galera demais, né? Por exemplo, eles criaram as Assembleias Legislativas Provinciais, ou seja, os estados, essas províncias, né, vão poder criar algumas leis próprias e tal. Por exemplo, eles vão poder reter os impostos de exportação, né? Quando uma província, por exemplo, o Pernambuco, exporta alguma coisa, antes do ato adicional de 1934, né, o imposto de exportação era remetido ao Poder Central, agora ficava na própria província. Ou seja, o ato adicional ele fortalecia o Poder Central, mas também faziam concessões às províncias, né, de acordo com os interesses dos liberais radicais, exaltados, ou radicais, né? Continuando a leitura aqui, ó. Então, diante do avanço conservador, até por uma necessidade da época, né, gente? Porque era necessário para manter a ordem interna,
a ordem interna de acordo com os interesses da elite, né? Diante do avanço conservador, que pressionava por maior centralização política e por ações mais contundentes contra manifestações populares, né? Diogo Feijó, em 1837, renunciou ao cargo de regente. Então, quando o Ato Adicional de 1834 criou a regência una, substituindo a regência trino permanente, Diogo Antônio Feijó foi regente, né? Ele ficou de 1834 até 1837. Ali ele renunciou ao cargo pela forte oposição que sofria e foi substituído por outro regente, Araújo Lima, que tinha apoio das elites agrárias receosas dos novos levantes populares, né? A gente está vendo aqui que tem os liberais exaltados, liberais radicais e tal, eles tinham as divergências dele lá, mas todos tinham em comum a ideia de que era necessário manter a ordem interna, a ordem escravista interna no Brasil, tá? Eles não queriam nenhuma transformação social profunda, né? Mesmo os liberais radicais. Então eles se uniram nesse sentido aí de manter o Brasil um país desigual, pobre, cheio de privilégios, né? Então ele foi substituído, aí Feijó foi substituído por Araújo Lima na regência, tinha apoio das elites agrárias receosas, novos levantes populares. Aí, alijados do poder, os liberais, né, que eram representados pelo Feijó, passaram a defender a decretação da maioridade de Pedro de Alcântara. A essa altura do campeonato, Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, já tinha 14 anos de idade, tá? Então, o que aconteceu? Os liberais saíram no poder, né, junto com o Feijó. Aí vieram a assumir o poder os conservadores lá com Araújo Lima. Aí os liberais que ficaram de fora começaram a tramar o golpe da maioridade. Tipo assim, já que a gente está fora do poder, já que a gente deu poder para os liberais moderados, mais conservadores, o que a gente faz? A gente propõe que Dom Pedro I assuma o trono já, né? O golpe da maioridade, articulado pelos liberais, se deu em 1840, tá? A partir das articulações liberais que esperavam obter apoio do rei. Ou seja, a gente ajuda Dom Pedro II, que seria Dom Pedro II, a chegar ao trono, ele ia reconhecer o nosso apoio e a gente teria a bênção dele. Já os conservadores temiam impedir a posse de Pedro de Alcântara e serem reprimidos pelo mesmo. Assim, em julho de 1840, o rapaz foi aclamado imperador do Brasil, aos 14 anos de idade. Tá? Dom Pedro II assume em julho de 1840, foi levado ao trono pelos liberais. Os conservadores não se opuseram, né? Porque tinham medo de depois sofrer repressão. E assim Dom Pedro chega ao trono aos 14 anos de idade. Tinha início o segundo reinado. Tá? Ou seja, houve aí um ato fora de lei, né? Foram contra a própria Constituição que eles deveriam representar, né? A Constituição dizia que ele só poderia assumir com 18 anos de idade, só que ele assumiu com 14. Então, aí dentro desse período aí regencial, né, houve essas tentativas de separação de algumas províncias, conforme eu havia dito a vocês, houve levantes populares e tudo, e é até um pouco por isso que a elite concordou em fazer com que Dom Pedro II assumisse o trono, tá? Porque a figura de um imperador, né, poderia dar mais estabilidade política, né, e garantir assim a ordem interna, né, e capaz de unir o Brasil de novo. Seria uma figura forte, né, capaz inclusive de conter esses movimentos separatistas. E o período regencial de 1831 a 1840 foi muito conturbado, teve essas brigas políticas aí, teve vários levantes populares, várias tentativas de algumas províncias separar do Brasil. Foi um dos períodos mais conturbados da história do Brasil, da história brasileira. Teve vários movimentos populares aí, vários levantes. Eu vou falar aqui rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, sobre a cabanagem. Deixa eu tomar água. Sobre a cabanagem, no caso aí.
A cabanagem 1835-1840. Então, é como ficou conhecida uma das revoltas políticas e sociais que ocorreram durante o período regencial. Ocorreu na província do Grão-Pará, que englobava aí o que hoje aí é o próprio Pará, Amazônia, Rondônia e tal, né? No norte do país lá. Como indígenas, negros e mestiços participaram ativamente dessa rebelião, e como muito dessa gente aí pobre morava em cabanas às margens dos rios, dá o nome cabanagem, tá? Pelo fato de os moradores pobres morar em cabanas às beiras dos rios. Mas a rebelião teve início a partir das divergências entre elites locais acerca do direito de escolher o presidente de província. O presidente de província é como se fosse o governador da época lá, né? Que era nomeado pelo poder central. E a galera do Grão-Pará queria poder eles próprios escolherem o presidente da província, né? Então, na região o clima estava tenso desde a proclamação da independência, pois havia ressentimento em relação ao autoritarismo do poder central. No caso aí, sobretudo de Dom Pedro I, que era bem centralizador, bem autoritário, desagradando as elites desses cantões do Brasil. Enquanto as elites não se entendiam, a elite local lá e a população mais pobre vivia em péssimas condições. Na época da regência, as coisas pioraram. Em 1832, o presidente da província, indicado pelo governo central, já no caso na regência, né, pela regência, foi impedido de tomar posse. O novo presidente logo, aí esse cara foi impedido de tomar posse, mandaram o outro, esse outro também não conseguiu acalmar os ânimos na região. Então, na região, dentre os que criticavam a política governamental, estava um proprietário de terra chamado Manuel Vinagre, que foi assassinado por tropas provinciais em nome do governo regencial central, né? Ele foi assassinado, esse Vinagre foi assassinado em novembro de 1834. Então, diante disso, em janeiro de 1835, ou seja, um dos rebeldes locais foi assassinado por forças centrais, né? Em 1834. Aí, em 1835, em janeiro de 1835, os rebeldes pegaram em armas e tomaram a cidade de Belém, importante centro econômico e administrativo lá da província do Grão-Pará, que era uma província, né, gente? Aí, esses rebeldes mataram o presidente da província, um cara chamado Lobo de Souza, e mataram também seu comandante de armas. Aí já começa a revolta da cabanagem, né? Então, os cabanos, toda vez que eu boto lá, sobe lá, ó. Os cabanos governaram Belém por 10 meses. O comando da cidade ficou a cargo do proprietário de terra, Félix Malcher, mas que entrou em conflito com outro proprietário, Eduardo Angelim. Ou seja, dois dirigentes aí da revolta da cabanagem começaram a brigar entre si, né? E tinha um outro terceiro também, que também entrou na briga lá também, e os caras não se entendiam, né? Então, essa briga entre as lideranças cabanas, né, que tomaram Belém, acabou enfraquecendo os revoltosos. Enquanto isso, diante do conservadorismo da direção cabana, desses caras aqui, né, que eram proprietários de terra, fazendeiro, dono de engenho e tal, né, diante que se diziam querer romper com o governo central, às vezes também diziam que não queriam romper com o governo central, só queria maior autonomia e tal. Enfim, eles tinham uma briga feia entre eles lá, diante desse impasse, desse conservadorismo dos dirigentes, né? Aqui, ó, surgiram líderes populares que decidiram lutar por questões mais radicais. Por exemplo, a libertação dos escravos, a divisão de terra entre os camponeses e a melhoria das condições de vida. Ou seja, a cabanagem começou lá com uma revolta das elites regionais, mas que, no entanto, ganhou a adesão da população mais pobre, e a população mais pobre começou a defender pautas mais radicais, né? Então, depois que as tropas federais retomaram Belém, as lutas continuaram pelo interior, numa luta de guerrilha, agora mais com a participação do povo mesmo, que se estendeu até 1840, né? Aí, em 1840
o governo federal conseguiu acabar com os revoltosos de modo geral. Só um detalhe aqui, o governo central mandava muitas tropas já utilizando uma tecnologia recente na época do Rio de Janeiro, da região sudeste, para combater aqui na província do Grão-Pará. Aqui no final, aqui, ó. Estima-se que a revolta, uma verdadeira guerra civil, resultou na morte de mais de 25% dos habitantes da província, que na época era cerca de 119 mil pessoas, né? 25% de 119 mil pessoas perderam a vida durante a revolta da cabanagem. Uma verdadeira guerra civil. Muitos dos quais gente pobre, né? Que teve intensa participação nos combates. Ou seja, essa ideia de que o Brasil é um país pacífico está por fora, né? Aqui algumas imagens aqui, ó. Aí, ó, padre Diogo Antônio Feijó, retratado pelo pintor Miguelzinho Dutra, tá? Diogo Feijó, que foi ministro da Justiça na regência Trina, depois assumiu a regência Una, né? Até que pediu para sair do cargo em 1937. Foi também presidente do Senado e tal. Figura importante aí nesse período regencial. Criador da Guarda Nacional, essa força paramilitar aí que tinha a principal função de manter a ordem interna, entendendo manter a ordem interna aqui como garantir os privilégios das elites, né? A Guarda Nacional servia basicamente para isso. Com relação à Guarda Nacional aqui, ó, fardas da Guarda Nacional de coronel, né, ao lado esquerdo. Do lado direito aqui, do meu lado direito, pelo menos, né, é o major. O coronel era o maior cargo, né? E dentro da Guarda Nacional, que era ocupado por grandes fazendeiros, que utilizavam da Guarda Nacional para reprimir a população pobre e defender seus interesses, basicamente. E tinha um poder de polícia e tal. Enfim, era um troço bem sinistro, né? Aqui no mapinha aqui, ó, a localização das principais revoltas do período. A gente falou na cabanagem aqui, ó, ela ocorreu basicamente aqui nessa região, ó. Tá vendo o Grão-Pará? Isso tudo aqui é a região do Grão-Pará, ó. Ou seja, é coisa pra caramba, né? Província enorme. Repara que nem o Macri existia na época aqui, ó. Aí aqui são localizações de outras, né? Que a gente pode ver em outro vídeo, outro texto. Então, cabanagem, o nome cabanagem, da revolta cabanagem, porque alguns participantes pobres moravam em cabanas à beira dos rios, ó. Tá vendo? Tem até uma legendazinha aqui nesse... Aqui, ó. A cabanagem expressou a revolta popular contra as precárias condições de vida nos povoados paraenses, como o de Breves, representado na litografia. Só lembrando aqui, gente, que né, teve essa participação popular e tal. Nessa época aí não existia ainda comunismo, ainda não, tá? A gente está aí na década de 1830, 1840. Na Europa, lá na Inglaterra, está tendo o movimento cartista, está começando a aparecer os sindicatos e tal. Já tem as sementes do socialismo utópico, né? Mas Karl Marx mesmo só vai começar a ter influência sobre o movimento dos trabalhadores a partir da Inglaterra depois de 1848, com a publicação do Manifesto do Partido Comunista, né? Então a gente vê manifestações populares no Brasil hoje em dia e diz que é tudo coisa de esquerdista, tal, de comunista, mas na verdade o Brasil tem movimentos populares há muito tempo, antes mesmo do surgimento do comunismo e do socialismo e tal. Esses movimentos aí, eles na cabanagem, muitos se inspiraram na própria Revolução Haitiana, 1794, 1804, né? 1804. E a Revolução Haitiana, feita pelos escravos lá, a maior revolta de escravos no continente americano, né, que se deu no Haiti, nessa virada do século XVII para o século XVIII, foi feita basicamente inspirada na Revolução Francesa e, consequentemente, em ideias iluministas, né? As próprias ideias iluministas que serviram de inspiração para empresas que derrubaram a monarquia e a classe da nobreza, né? Nobreza feudal e tal, antiga nobreza feudal. Ou seja, é bem interessante aí esse. Bom, é isso aí, rapaziada. O vídeo é isso aí. Se gostou, dê um like e é nóis.